Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma semana louvando e agradecendo ao Senhor. Obrigado por mais esse momento onde o Senhor quer nos ensinar sobre a sua palavra. Obrigado por ter trazido cada um de nós aqui nessa noite, Deus. Que nós possamos compreender verdades sobre o Senhor e que nós possamos viver essas verdades. Que a Bíblia seja a nossa verdade, aquilo que guia e ilumina o nosso caminho. Que o Senhor quebre todo o nosso achismo, tudo aquilo que a gente pensa sobre o Senhor e nos coloque no nosso coração o que o Senhor realmente é, quem o Senhor realmente é, o seu verdadeiro poder, a sua verdadeira força e o que o Senhor quer para nós, para a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, tira todo o impedimento, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de buscar o Senhor e nos conduz à vida eterna, no nome santo de Jesus. Amém. Dando continuidade ao panorama bíblico, nós vamos falar hoje sobre o livro de Esther. Começando com os dados sobre o livro, não sabemos quem o escreveu. O que se sabe ao certo é que o autor do livro de Esther foi um judeu que possuía um grande conhecimento dos costumes persas, da geografia do império e da corte. Eu estava conversando com o Alisson ontem, e eu estava falando com ele da dificuldade que as pessoas têm em ler o Antigo Testamento, porque leem fora de todo o escopo que nós estamos criando aqui. Desde o começo a gente está falando de Gênesis para que seja entendido. O livro de Esther, por exemplo, ele está no contexto persa. E a gente viu na semana passada o que aconteceu com a Babilônia. A Babilônia tomou o povo de Israel cativo, mas a Pérsia destruiu a Babilônia. E aí, 3 povos, 3 vezes o povo judeu voltou para casa por causa do Império Babilônico, por causa do Império Persa. Agora, o livro de Esther conta a história de um povo que ficou. Existem 3 povos que foram, foi uma galera com Neemias, foi uma galera com Esdras, foi uma galera antes de Esdras, para reconstruir o templo, para reconstruir o muro, reconstruir a cidade, mas teve uma galera que ficou. E o livro de Esther relata essa galera, principalmente em uma das 6 capitais da Pérsia, que se chama Suzã, tá? É bem provável que o autor tenha vivido em Suzã. Possivelmente ele também teve acesso aos escritos de Mardoqueu, às crônicas do governo persa e aos decretos reais, devido a algumas semelhanças no escrito hebraico. Esdras e Neemias também já foram apontados como possíveis autores. Não são, tá? Esdras e Neemias não escreveram Esther, Mardoqueu também não escreveu Esther, ninguém sabe quem escreveu Esther. Só que o cara que escreveu, ele era judeu e ele conhecia muito bem do que ele estava falando. Porque tem muitas coisas sobre o que acontecia dentro do templo, dentro do palácio, coisa que só alguém que viveu ali sabia. O livro conta a história do povo judeu que permaneceu na Pérsia, que eu acabei de falar, especificamente na capital persa, Suzã. Eram 3 capitais, uma delas Suzã, onde viviam o rei Xerxes. Na Bíblia hebraica, esse livro está organizado dentro do grupo chamado Megilote, cuja composição consiste nos 5 livros: Rute, Cantares, Eclesiastes, Lamentação e Esther. Esther finaliza a seção dos livros históricos do Antigo Testamento. Eu falei semana passada sobre isso. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateu, os livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois disso tem 12 livros contando histórias, são livros históricos. Eles finalizam com Esther e agora nós vamos para os livros poéticos, começando por Jó, na semana que vem, tá? Dando um resumo da história. Esther era uma jovem judia. Seu nome hebraico era Hadassah e ela era órfã criada pelo seu primo Mardoqueu. Mardoqueu, um judeu da tribo de Benjamim, era primo de Esther. Ele tinha sido levado para o exílio da Babilônia por Nabucodonosor, quando este dominou Judá e fez prisioneiros judeus no período do rei Joaquim em Judá. Isso em Esther 2 fala, mas a gente leu isso em livros passados, tá? Durante uma festa, o rei Xerxes da Pérsia ficou embriagado e mandou chamar sua esposa Vasti, ou Vasti, para mostrar sua beleza aos seus convidados, príncipes e súditos de vários povos. Mas a rainha Vasti se recusou a ir e o rei ficou muito zangado com ela. Ele cria um decreto para que ela nunca mais veja ele e destitui ela de rainha. Isso que acontece nos primeiros capítulos do livro de Esther. Algum tempo depois, o rei mandou trazer todas as mulheres mais bonitas do Império Persa para, dentre elas, escolher sua nova rainha. Esther foi uma das mulheres escolhidas e ela recebeu um tratamento de beleza especial durante um ano. Essa parte é interessante, porque quando essas mulheres chegam, aquele que está responsável pelas mulheres se agrada de Esther, naturalmente, e passa a favorecer ela. Esther causava boa impressão a todos que a conheciam. No fim do processo seletivo, ela ganhou o favor do rei, tornando-se sua rainha no lugar de Vasti. Isso está indo em Esther 2, tá? E aí nós falamos de Mardoqueu. Mardoqueu vivia na porta do palácio, preocupado com Esther. Ele perguntava sempre sobre Esther. Certo dia, ele consegue ouvir sobre uma conspiração contra o rei e avisa Esther que avisa ao rei em nome de Mardoqueu. Isso é importante para a história, tá? Mardoqueu está lá na entrada do templo, do templo. Eu sempre vou falar templo, mas é do palácio. Mas do palácio,
E aí ele ouve uma conspiração, 2 homens conspirando para matar o rei. Ele avisa Esther, a Esther avisa o rei, esses homens são mortos, e é isso que acontece. Esse é o fim, parece ser, pelo menos, né? Ok, e aí entra um terceiro personagem importante aqui, que é Ramã. Ramã era o príncipe importante no Império Persa, que não gostava de Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvava diante dele, era o único que não se curvava. Você vai entender mais para frente por que ele não se curvava. Mardoqueu não se curvava diante dele. Ramã decidiu então se vingar e matar todo o povo judeu por causa disso. O rei, que não sabia que Esther era judia, deixou Ramã fazer o que queria, então Ramã marcou uma data e se preparou para o dia da matança. Essa parte é muito tenebrosa. O livro de Esther, Hollywood está perdendo o livro de Esther. É um livro, ele é muito bem escrito. Todos os estudos que eu procurei falam sobre o quão bem o autor escreveu. O momento de tensão, a resolução do problema, os problemas posteriores que vão se resolvendo. E aqui nessa parte é interessante porque Ramã ele odeia Mardoqueu. Mas para não fazer nada só sobre Mardoqueu, ele descobre que Mardoqueu é judeu. No começo, você vê tanto Mardoqueu quanto o líder lá falando para Esther, não fala quem você é, não fala de onde você veio. E aqui ele descobre que é judeu, então ele fala assim, então tá, eu vou falar para o rei para matar todos os judeus. Ele convence o rei, e o rei dá a ele o anel, que é um selo, que não pode ser quebrado, para que o povo seja destruído. Eles jogam um dado chamado Pur, isso também é importante, para tirar sorte sobre o dia em que o decreto entraria em vigor. Vamos destruir o povo? Vamos destruir o povo. Como? Jogaram o dado, tiraram sorte, caiu um dia lá, e estava tudo marcado, foi mandado os decretos para todas as cidades, porque no dia tal, todo mundo ia contra o povo judeu, tá? Ok. Mardoqueu, então, conta o plano de Ramã a Esther, e lhe pede para interceder por seu povo ao rei. Esther tem medo, porque ninguém podia entrar na presença do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Então ela pede que todos os judeus jejuassem durante 30 dias. Depois ela foi falar com o rei, ela também jejuou, tá? O rei teve misericórdia dela e lhe perguntou o que queria. E é aquela parte que todo mundo conhece, né? Eu te dou metade do reino. E ela é muito esperta aqui. Esther convida o rei Ramã para um banquete e eles vão. Durante o banquete, Esther convida o rei para um segundo banquete, o outro dia. Tá? E aqui eu queria que vocês abrissem no livro de Esther, no capítulo 4, porque é muito interessante o que Mardoqueu fala para Esther, para convencer ela a falar com o rei. É muito interessante. Esther, capítulo 4, versículos 13 e 14. Eu vou ler a resposta de Esther também, porque é bonita. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. É interessante na fala de Mardoqueu, que ele entende que Esther não é a salvadora. Alguém é. E se ela não for, alguém vai ser. O livramento vai vir. Durante alguns dias aqui na nossa igreja, nós estamos falando, eu vejo os pastores, o Robinho falou, depois o pastor Ezio falou, parece um negócio ensaiado, mas é o que Deus tem falado no coração dos nossos pastores, sobre cuidado, sobre você estar fazendo na obra de Deus, você trabalhar na obra de Deus. E pode dar a entender para nós que está precisando. A igreja está precisando, né? Porque o pastor está aqui falando, o pastor está aqui falando de se comprometer, o Robinho pregou sobre compromisso, então Deus está precisando. Não, filho. Deus ele envia alguém. Quando está precisando de alguma coisa, Deus envia alguém. Mas se Deus te colocou na Igreja de Missão Ágape, Ele quer te usar. Aqui na Igreja de Missão Ágape. Se você não fizer, não tem problema, alguém vai fazer. Ninguém é insubstituível no reino de Deus. Ninguém. Ninguém é especial demais no reino de Deus. Ninguém. E se o pastor morrer? Ninguém é insubstituível. Ninguém. Mas Deus quer nos usar. Então, você fala assim, eu não sei o que fazer, eu não estou fazendo nada. No tempo que você está pensando, tem alguém fazendo. Ou Deus vai levantar alguém para fazer se você não fizer. É simples assim. O reino de Deus não vai parar por nossa causa de jeito nenhum.
Assim como a vida não para por nossa causa. Isso é um negócio que eu parei para pensar lá em casa e me causou muito temor, sabe? Deus, Ele quer nos usar, Ele nos colocou aqui, Ele colocou vocês no serviço de vocês, Ele colocou na escola, no que for, porque Ele quer usar. Ah, e se eu não falar? Alguém vai falar, não tem problema, mas você acaba perdendo, né? Quem perde é você. Voltando à história, Ramã volta bêbado para casa e é instruído a construir uma forca para executar Mardoqueu. É muito legal essa parte. Essa parte é muito legal. Ele volta muito feliz, porque ele foi chamado para um banquete junto com o rei. Ele está se achando. Ele está se achando. Mas ele fala assim, cara, mas ainda tem uma coisa que não está me deixando feliz. Aquele sem vergonha daquele Mardoqueu não se dobra, nem a pau. E aí a família dele, a mulher e os amigos falam assim, então constrói uma forca para matar ele em praça pública. Vai pedir o rei lá para matar Mardoqueu. Oh, Jesus. No dia seguinte, pela manhã, Ramã, vai até o rei para fazer esse pedido a ele. Ok. O problema é que à noite o rei não consegue dormir e pede para que leiam para ele as crônicas do seu reinado. Eu quero ler isso, eu não vou ler o que está escrito aqui não. Capítulo 6, por favor. Então, Ramã tem um plano para matar Mardoqueu e Ramã vai falar com o rei, certo? Ok. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado e que lessem para ele. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam, nada lhe foi feito. O rei perguntou, quem está no pátio? Ora, Ramã acabava de chegar na entrada do pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais do rei responderam, é Ramã que está no pátio. Façam entrar, ordenou o rei. Entrando Ramã, o rei lhe perguntou, o que se deve fazer a um homem que o rei tem prazer de honrar? E Ramã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Por isso respondeu ao rei, ao homem que o rei tem prazer em honrar, ordena que tragam um manto do próprio rei e um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei na cabeça. Em seguida, sejam um manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponham eles um manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduzam sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando diante deles, isso é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. O rei ordenou então a Ramã, vá depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. É isso aí, né? É isso aí. Quem te viu passar na prova? Ô, Jesus. Isso aqui é um negócio muito gostoso de ler. Você tá doido, é gostoso demais. Quem toma? Vai tomando. Ok. Mas nós temos agora um segundo banquete. Lembra? Esther faz um banquete para o rei e para Ramã. E no banquete o rei pergunta assim, vai Esther, fala filha. Você quer metade do reino? Eu te dou. Eu falo assim, não. No banquete de amanhã nós conversa. Venho você e Ramã. No segundo banquete, Esther revela ao rei que ela era judia e lhe conta o plano maléfico de Ramã para matar todo o seu povo. O rei fica muito zangado com Ramã e tudo mais. Aqui acontece um negócio muito doido também. Aí vem a escrita do autor. Por que o autor é tão perspicaz? O rei fica zangado ao descobrir que Esther é judia e que Ramã quer destruir o povo judeu. E ele sai para o pátio dele. Ao sair, Ramã fica tão nervoso que ele passa a implorar para Esther. Quando o rei volta, ele está no colo de Esther. O rei acha que ele vai estuprar ela, manda matar a Ramã. É um boboca, né? É um boboca. Não ia morrer não, senhor. Bobear não ia não. Mas quando o rei vê ele em cima dela, ele fala assim, vai estuprar a mulher na minha frente, não vou deixar não. E manda matar na forca que ele tinha construído para Mardoqueu. É uma história de Hollywood, velho. É uma história de Hollywood. Não tem, está em Esther 9, tá? Com o apoio do rei, os judeus agora se unem para defender e matar muito dos seus inimigos. Por quê? Um decreto
selado com o anel do rei, não pode ser desfeito, nem pelo rei. Você vai ver isso em Daniel, quando o rei descobre que era Daniel que estava orando e que foi toda uma conspiração para que ele caísse na cova dos leões, ele faz de tudo e não consegue. Por quê? Porque um selo não pode ser desfeito nem pelo rei. O que o rei faz então? Ele faz um contra-decreto. Então tá, o povo tem um dia certinho para o povo destruir os judeus, mas os judeus agora podem revidar. E agora eles estão pela sorte deles. O livro termina com a criação de uma festa, os judeus destroem todo mundo, numa chacina terrível, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas o livro termina com a criação da festa de 2 dias, marcada por alegria, banquetes, troca de presente, a leitura pública do livro de Esther, chamado Purim. Purim vem do nome dos dados que Ramã jogou. O dado, foi designado um dia. Purim é a festa que mostra que Deus livrou o povo daquele dado maldito. E aqui eu quero falar sobre o nome de Deus no livro de Esther. É o único livro da Bíblia que não tem o nome de Deus. O nome de Deus não é citado. Apesar do livro não citar o nome de Deus, podemos perceber a intenção espiritual do autor. Primeiro, o livro de Esther faz referência ao jejum e ao clamor dos judeus por ajuda. Obviamente, eles estavam jejuando e pedindo ajuda a Deus. Mardoqueu também demonstra sua fé em Deus, explicando que se Esther falhasse, ele sabia que o socorro para os judeus aconteceria de alguma forma. Ele confiava em Deus. Mardoqueu também expressa sua compreensão acerca da soberania de Deus quando enxerga a providência divina na posição de honra dada a Esther. Deus te colocou aí para isso, filha. Para isso. Não tem jeito. Vale mencionar o versículo que destaca a fala dos sábios e da esposa de Ramã, quando lhe disseram, Esther 6, no versículo 13, quando o Ramã volta para casa, triste depois de ter honrado Mardoqueu, a esposa fala o seguinte: visto que Mardoqueu, diante de quem começou a sua queda, é de origem judaica, você não terá condições de enfrentá-lo. Sem dúvida, você ficará arruinado. Nessa frase está mais do que clara a referência ao poder e à glória de Deus Israel diante do fracasso iminente do arrogante e vaidoso Ramã. O povo conhecia quem eram os judeus, sabia o que os judeus tinham feito. Então, diante de um judeu, você não vai aguentar não, filho. Você não vai aguentar não. Na verdade, a forma com que o autor do livro conduz a narrativa coloca Deus em evidência do começo ao fim do livro de Esther. Esperando ou não um nome, a escrita correta está ali. Está ali, toda a providência de Deus. Algumas informações sobre o livro de Esther. Ramã é descrito como Agagita, uma possível referência aos amalequitas, inimigos tradicionais dos israelitas. Não é diretamente identificado como cananeu, mas sua associação com os amalequitas o liga a grupos que habitavam em regiões próximas aos cananeus. Por que eu estou falando isso? Ele não é persa. O cara que está perseguindo os judeus não é persa, é cananeu, é do povo de Canaã. Um povo que Deus falou que ia perseguir o povo de Israel. Continua acontecendo o plano de Deus. Continua, as leis de Deus aqui são quebradas de várias formas. Eles ainda são o povo de Deus. Eles ainda estão se casando com mulheres que não deveriam, com homens que não se deveriam. Eles estão apegados ao vinho, nós vemos bebedeira no livro todo. Mas Deus continua atuando, as leis não pararam, não deixaram de existir. Tudo não deixou de acontecer conforme a vontade de Deus e, principalmente, o povo que era inimigo do povo de Deus continua inimigo do povo de Deus. Algumas traduções, outra informação, da Bíblia transliteram o nome de Mardoqueu para Mordecai. Talvez você viu isso na sua Bíblia, tá? Ambas as versões estão corretas, dependendo da tradução da Bíblia que você está utilizando. Transliterar é trazer um nome para a nossa língua. Vocês já devem ter visto aquela Bíblia, King James. James em inglês é Tiago, não é o rei James, tá? É o rei Tiago. Então isso se chama transliteração, você transformar um nome de uma cultura para o nome de outra cultura. Algumas pessoas se questionam como uma Bíblia que foi escrita há anos atrás por pessoas de uma época que viviam no meio dos hebreus, tem um cara que chama Tiago, tem um cara que chama Pedro, tem um cara que chama João, isso se chama transliteração. O nome de Pedro é Cefas, transliterando para o nosso nome, para o nosso linguajar, Pedro. Tá? Então, transliterações possíveis para a escrita de Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz. Ramã constrói uma estaca de cerca de 25 metros de altura para executar Mardoqueu. A tradução varia entre forca e estaca, dependendo da versão da Bíblia, mas o contexto sugere uma estaca para empalamento. Eu usei aqui a palavra forca, porque na maioria da NVI ela traduz por forca, mas a palavra no hebraico ela é muito dúbia, e pode ser tanto forca quanto estaca. Agora, pela altura, se entende que foi uma estaca para empalamento. Isso é interessante porque no final
do livro, os 10 filhos de Ramã também são empalados. Então nós temos várias estacas e várias pessoas empaladas na estaca. É um negócio muito triste, cara. Um negócio muito triste. Outra, Esther e Mardoqueu não são vistos no texto bíblico como exemplos de moral e ética, tá? Visto que o texto está repleto de coisas reprováveis, como bebedeira e o casamento com estrangeiros. Esther se casa com o rei da Pérsia. Está errado. Não é porque ela está na posição maior que está certo, não, está errado. Além da vingança sangrenta do povo de Deus. Nós temos vários relatos de pessoas vingativas na Bíblia, nunca vinda do povo de Deus. Aqui nós temos o povo de Deus se vingando. Isso demonstra o quão longe o povo estava, o quão longe Esther estava, o quão longe Mardoqueu estava. O livro tem como contexto espiritual mostrar Deus sendo fiel à sua promessa com o seu povo, mesmo diante de qualquer situação. Ainda que o povo estivesse sendo infiel, ele continuava sendo fiel. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Você olha para toda indiferença do povo de Deus, para tudo que o povo tem feito de errado, e Deus ainda honra esse povo, por quê? Por causa dele mesmo. Não é por causa de ninguém. Ele cumpre a promessa dele por causa dele. E aqui eu separei uma coisa interessante. Esther tem um paralelo muito interessante com José do Egito. Primeiro, ambos eram estrangeiros em uma terra estrangeira. Tanto Esther quanto José viveram em terras estrangeiras, Pérsia e Egito, e alcançaram posições de poder. E aí vem a segunda coisa, ascensão ao poder. Ambos, Esther e José, começam em posições humildes e são elevados a altos cargos. Esther se torna rainha e José governador. Outra coisa interessante é a proteção do povo judeu. Os dois desempenham papéis cruciais na salvação do povo judeu. Esther impede o extermínio e José salva sua família da fome. Outro ponto são os inimigos conspiradores. Ambos enfrentam inimigos que conspiram contra eles. Ramã contra Esther e Mardoqueu, os irmãos de José, e os irmãos de José contra ele mesmo. Quinto, revelações dramáticas. As histórias incluem momentos de revelações impactantes. Esther revela sua identidade ao rei e José se revela aos seus irmãos. E sexto, o tema do banquete. Em ambas as narrativas, banquetes desempenham papéis importantes. Esther organiza banquete, José banqueteia com seus irmãos. Esses elementos destacam temas de provisão divina, redenção e lealdade em ambas as histórias. Às vezes a gente olha para o livro de Esther e foca em Esther. Esther é importante no livro dela, mas não é só ela não. Tem ali a provisão de Deus o tempo todo. No final, o final do livro de Esther não destaca o quanto Esther foi poderosa como rainha, não. Destaca o quanto Mardoqueu foi poderoso, como um grande governador, como um braço direito do rei. Lições do livro de Esther. O livro de Esther tem várias lições relevantes. Primeiro, a coragem e a determinação. Esther demonstrou grande coragem ao arriscar sua vida para salvar o seu povo. Hoje podemos aprender a importância de defender o que é certo, mesmo diante de riscos pessoais. Esther, gente, nós não estamos brincando. Não é uma pessoa receber um não, é a pessoa morrer. A Esther manda mensagem para Mardoqueu falando assim, então, o rei, quem vai na presença dele sem ele deixar, morre. E ele já não me procura há 30 dias. Tem um mês que ele não quer saber da minha cara. Eu vou chegar lá? Precisava do favor divino para aquilo ali acontecer. Precisava. E aí nós temos o segundo ponto, a providência divina. A história mostra como Deus trabalha nos bastidores para realizar os seus propósitos. Nos momentos de incerteza, podemos confiar que há um plano maior em ação. E é legal que Esther sabia disso. Por isso que ela pede para que ore e jejue por ela, em favor dela. Porque ela falou assim, por mim mesmo eu vou chegar lá e vou morrer. Mas pelo Senhor, talvez o rei tenha favor sobre mim. E teve. Terceiro ponto, a importância da identidade. Esther inicialmente escondeu sua identidade, mas no momento certo revelou quem era para fazer a diferença. Isso nos lembra de sermos autênticos e de usarmos nossa origem para influenciar positivamente o mundo. Nós somos o povo de Deus, ponto. No Clube do Livro surgiu uma conversa muito boa sobre como nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar como o povo de Deus. Eu sou cristão, cara. Na minha forma de falar, na minha forma de agir, na minha forma de viver, na minha forma de conversar com os outros, eu sou cristão. Às vezes a gente tem muito problema de ficar mal com as pessoas.
ficar mal, as pessoas não vão me dar crédito, eu vou ficar sozinho no meu serviço, na minha escola as pessoas vão me abandonar. Não importa muito não. Existe uma hora que mesmo que você esteja se escondendo, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você ri da brincadeira, ou você para a brincadeira. A gente tem o péssimo hábito de se esquivar das coisas. Você ouve as pessoas falando assim, quando fizeram uma brincadeira de mau gosto, só sai de perto. Não, às vezes não. Às vezes, por ser um bom amigo, você tem que virar para os caras e falar assim, para, chega, né? Por causa dessa omissão, o bullying acontece. Por causa dessa omissão, muitas coisas ruins no mundo têm acontecido. A gente se omite. Eu trabalhei em um lugar onde o cara que trabalhava comigo, do lado assim, ele fumava muito, o dia inteiro. E aí, um dia, ele falou comigo assim, cara, eu vou só fumar aqui, beleza? Eu falei, beleza não, vamos pra sua casa. Tá me fazendo mal já, cara. Senti o cheiro de cigarro, eu não sou obrigado a fumar com você. Mano, foi mal, tá tudo bem. Fiquei colega dele, de boa, mas nunca mais fumou na minha frente. Isso é demais, cara, é demais. As pessoas, elas querem respeito, elas precisam respeitar um pouco também. Isso vem do cristianismo, tá? Você se impor como cristão, não é como gente chata, não. Por tanto tempo eu segurei, cara. Eu vi ele fazer, eu falei, cara, é o cara, deixa o cara, pá. Eu já estava ficando insuportável já. Insuportável, eu tive que falar com ele. Ele sabia que eu era um cara de igreja, sabia que eu não mexia com essas coisas. Tá que faz, tá que fala. Brincadeira sem graça, a mesma coisa. Corta, gente. Depois vira um monstro lá na frente. Depois você vai pregar o evangelho, o cara vai virar para você e falar, mas você nunca falou nada. As pessoas esquecem que tem isso aí também, né? Não, que aí não, prega com suas atitudes. Depois nada. Vai sendo omisso, todo mundo é omisso. O cara vê o outro traindo a esposa, é omisso, você é mais um crente omisso. E aí? Muda nada não, gente. A hora que você for falar, você fala assim, mas peraí, eu traio minha esposa há 10 anos. Você vai falar agora? Não tem moral mais não, aí já era. Tem que tomar cuidado com isso também. Quarto, a unidade e a comunidade. O jejum e a oração coletiva do povo judeu destacam o poder da união. Em tempos difíceis, buscar apoio e intercessão mútuo é fundamental. Não passa pelos seus problemas sozinho. A igreja, ela tem esse papel. Você vê isso no livro de Esther. Esther não confia nela mesma, na fé dela. Eu consigo, eu posso. Gente, jejum para mim é isso. O bicho está pegando. Sozinho a gente não vai conseguir. Mas o problema de Esther é maior do que o meu. O Deus é o mesmo. É o mesmo, ele se preocupa da mesma forma. Ora por mim que eu vou ali na entrevista de emprego. Cara, ora por mim ali porque eu estou querendo trocar meu carro. Coisa boba? Eu não acho coisa boba. Já falei isso aqui e vou repetir. Eu vou fazer um negócio no meu serviço, eu abaixo a cabeça e falo assim, Jesus, faz para nós aí que eu não sei não. E ele faz. Eu confio nele. Eu confio que toda a inteligência, toda a sabedoria vem dele. Não vem de mim não vem de, nossa, eu sou o cara, eu consigo demais, eu sei demais, nada disso. Hoje eu peguei minha Bíblia, fui ler o livro de Esther, abaixei a cabeça e falei assim, Jesus, é o Senhor, que sei não sai nada não, é o Senhor. Isso não é ser mega cristão, isso é entender. Às vezes a gente está batendo a cabeça na parede o tempo todo, porque a gente está confiando em coisa errada. Eu confio na minha fé. Onde na Bíblia está escrito isso? Confie na sua fé. Confie em si mesmo. Isso é legião urbana, gente. Não é Bíblia não, isso é legião urbana. Confiar no Senhor. E confiar no Senhor é entregar nas mãos dele. É deixar que ele faça. Do jeito que ele quiser. Eu termino a série aqui, eu não falo assim, não, foi bom, foi ruim. Eu falo, Deus quis, foi assim. Tudo bem. Faltou um negócio, eu mando lá no grupo de estudo. Não é para ser perfeito, não. Nós não é teólogo, não. Nós estamos aqui para ajudar. Essa é a verdade. E nisso as coisas ficam mais simples no tratado com a igreja. Às vezes você tem um dom e fala assim, mas é pequenininho, fulano canta mais, fulano toca mais, fulano faz mais. E daí? Aí tal que faz mais, sobrecarregado, porque eu faz nada. Deus quer nos usar, irmãos. Deus, Ele quer. Mas as coisas pequenas, não, vai fazendo, sei lá no que quer. A gente tem também um problema na igreja evangélica, que é esse negócio de chamado. Eu tenho um chamado para pastorear. Ótimo, você não pode pegar uma água, você tem um chamado para pastorear. Não, meu chamado é cantar, então eu não posso. Não, você pode, vai fazendo. Pergunta para mim, Maurício, qual que é o seu chamado? Meu chamado é servir. Como? Sei lá, ué. Dia que não precisar de cantar, eu estou tranquilo aqui. Nunca estou tranquilo aqui. Nunca, sempre tem alguma coisa para fazer. E quando não tem nada para fazer, você fica preocupado se tem alguma coisa para fazer.
Isso é ser igreja, se preocupar com o povo de Deus. Esther, numa posição de poder, podia falar assim, deixa arder aí, deixa o povo quebrar o pau aí. E eu sou rainha, qualquer coisa eu fujo com dinheiro, sei lá. É meu povo, cara, é meu povo. E Esther é um assunto, eu fiquei pensando nisso. Esther não tem parente não, vocês entenderam isso, né? Então assim, não é, minha família vai ser destruída. Não, ela não tem obrigação de nada. Ela já foi colocada numa posição de poder. Ela não tem obrigação de nada. Mas ela olha para o povo com misericórdia. É o meu povo. É a minha linhagem. Você vê isso acontecendo em Neemias. Neemias diante do rei, está tudo bem. Neemias não para de ficar triste. O rei vira para Neemias e fala assim, o que foi? Como que eu posso ficar? Como? A cidade vai ser está destruída. Como? É a gente ficar triste, a gente se importar com aquilo que importa. Deus do céu. Aviva a nossa igreja. Deus, os casamentos da nossa igreja. Deus, a juventude da nossa igreja. Eu não preciso ter filho para orar pelos filhos, não. Eu não preciso ter o casamento destruído para começar a olhar para a destruição dos casamentos. Não. Deus quer que a gente olhe para o povo dele, como Esther olha, como Neemias olha, como Esdras olha. Esse olhar de misericórdia para um povo. Gente, eu não sei se vocês entenderam isso ainda, mas nós somos um povo. Nós somos um povo. Mesmo diferente, mesmo discordando, nós somos um povo. E a gente tem que começar a agir como um povo. E para finalizar, a justiça e a moralidade no livro de Esther. A queda de Ramã demonstra que a injustiça e a maldade têm consequência. É um chamado para viver com integridade e justiça, sabendo que os nossos atos têm impacto. Esses princípios nos encorajam a viver com fé, integridade e coragem, atuando de forma positiva na nossa sociedade. Sabe aquele negócio que tudo vai e volta? Nós vemos isso no livro de Esther. Nós vemos as coisas indo e dando muito errado. E às vezes, eu queria finalizar falando isso, às vezes a gente se coloca no lugar do mocinho e não no lugar do vilão. Quando sobe aqui o pastor e fala, gente, quando as pessoas te fizeram mal, você fala, me fizeram. Eu sofri. Só Deus sabe. Só Deus sabe o quanto você fez sofrer também. Só Deus sabe o quanto você machucou também. Você tem que entender a sua condição de humano, pecador, miserável, carente da misericórdia do Senhor. Ramã é o vilão aqui. Ótimo, mas podia ser Mardoqueu. Podia ser Esther, que está casada com um homem que é estrangeiro. Está errada. Está no erro. Tanto quanto. Aqui nós entendemos a fidelidade de Deus, não importa a situação. Mas não é porque Deus é fiel a nós, não importando a situação, que nós não devemos nos importar com a situação. Você, cheio de pecado, e Deus te dá uma graça, você devia ajoelhar e falar, Jesus, não tem lógica. É possível. Me mata. Você ficar sem graça diante de Deus. Não é falar assim, eu não estou indo na igreja, as coisas estão melhorando, eu vou parar de ir. É isso que o Satanás quer, gente. Você acha que o Satanás quer que o cristão tenha aflição? Não. Quem falou isso foi Jesus, foi o diabo, não. Hein? Satanás quer que você vai descer na colina devagarinho. Devagarinho. Você nem percebe que é uma colina, está tão reto. Você vai descendo, descendo. Quando você percebe, você tem queda livre. Então, para Satanás, é ruim você estar passando por luta. É ruim. Ele olha e fala assim, mas não, nessa luta, fulano pode acordar. Fulano pode crer de verdade. Pode buscar de verdade. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. Deus está trabalhando na nossa vida, não importa se a gente está sendo fiel ou não. Mas existe um chamado à fidelidade. Um chamado. Queria que você ficasse sobre seus pés, para que a gente ore. Semana que vem a gente vai falar sobre o livro de Jó. Iniciando os livros poéticos. Pastor? Esther tem 10 capítulos. Eu te indico ler, tá? É uma meia horinha, você fecha o livro. Você lê rapidinho. Mas entender a intenção do autor com o livro de Esther. Entender a provisão divina no meio de tanta bagunça. Entender os planos de Deus. Isso aqui parece ter sido escrito por um roteirista de Hollywood. Não, foi escrito pelo Senhor. Na história, gravado na história. Deus escreveu igualzinho assim, um filme de Hollywood. Nossa, reviravolta, isso aqui, nada foi inventado. Aconteceu. E Deus tem trabalhado na nossa vida dessa forma. Você pode achar que Deus perdeu o controle, isso aqui Deus não sabe o que está fazendo, isso aqui é confuso demais, isso aqui está fora do escopo do Senhor, nada saiu da mão poderosa do Senhor, nada. Esse povo orou por 30 dias e estava esperando a aniquilação. Esse povo recebe de Deus o revide.
A Bíblia fala que eles revidam de forma violenta e matam todo mundo que está vindo contra eles. A ponto de, na própria capital, morrer muita gente. Um povo que revidou e venceu. Eles não receberam livramento. O Senhor livrou eles. Não, eles tiveram que pegar na espada. Eles tiveram que lutar. Ou seja, mesmo com a provisão de Deus, eles ainda tiveram que fazer alguma coisa. E tudo isso, provisão do Senhor. Tudo isso, provisão do Senhor. Deus, que o Senhor possa colocar no nosso coração essa verdade. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender o livro de Esther, Deus. Nos ajuda a entender o que o Senhor tem preparado para nós. Onde está o seu coração na nossa história, Deus? Onde está a sua mão na nossa história? Onde o Senhor está trabalhando, Deus? O que o Senhor quer de nós, Deus? Nos faz ser servos da sua igreja, Deus. Nos faz buscar o seu reino. Nos faz trabalhar em prol do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.